O deputado federal Carlos Jordi rebateu da tribuna da Câmara deputados da extrema esquerda que defendiam a perseguição a conservadores e as prisões políticas do ministro Alexandre de Moraes. O deputado apontou: "Eu ouvi aqui alguns deputados de esquerda na tribuna falando sobre a questão da anistia e trazendo uma lógica mentirosa que Lula vem repercutindo e eles vêm repetindo como papagaios de pirata. Eles falam que aqueles que pedem anistia já estão confessando culpa no cartório, como se realmente fossem culpados, e por isso querem o perdão dos crimes. Isso é mentira, é uma lógica falsa." Jordi explicou que a anistia se tornou a maneira possível de atingir pessoas que estão sendo perseguidas de uma forma inédita, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sem possibilidade de recurso. Ele disse: "Sabemos que realmente a anistia é o perdão para crimes, mas nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que vem cometendo diversos atropelos, abusos, rasgando a Constituição e condenando pessoas de uma forma equivocada. Na verdade, de uma forma criminosa. Estão pegando essas pessoas como bois de piranha, estão pegando pessoas que não cometeram golpe de Estado algum, imputando a elas crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito." O deputado desenhou: "Diante desse cenário, como nós temos um Supremo Tribunal Federal extremamente arrogante, que jamais aceitaria confessar que errou, falar que, na verdade, essas pessoas não podem ser punidas por abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, é por isso que nós pedimos anistia. Nós realmente estamos lidando com o Supremo Tribunal Federal, um poder que se julga acima dos demais poderes e que quer construir uma narrativa contra o presidente Bolsonaro e seus aliados. E a sua arrogância é tamanha a ponto de jamais admitir que possa haver uma revisão dessas penas. É por isso que nós pedimos a anistia." O deputado trouxe exemplos da arrogância dos ministros da Suprema Corte, que ignoram completamente as vedações aos magistrados e agem politicamente de forma aberta. Jordi afirmou: "É evidente que hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que se julga um poder moderador e que, quando eles dizem que existe um extremismo que eles devem combater, esse é um rótulo que eles utilizam para justificar a censura, a perseguição a adversários, os abusos de autoridade e toda a perseguição a adversários políticos. E é por isso que é necessário que, neste momento, os poderes, sobretudo o Congresso Nacional, possam se reafirmar, buscar o seu protagonismo e dar um basta nesse avanço de abuso de autoridade que vem sendo cometido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está indo longe demais e nós não queremos que um poder possa se julgar acima dos demais e dizer que está cometendo abusos para combater o extremismo. Em nome da democracia, estão destruindo a democracia." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G.
Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu ouvi aqui alguns deputados na tribuna, deputados de esquerda, falando sobre a questão da anistia e trazendo uma lógica mentirosa que Lula vem repercutindo e eles vêm repetindo como papagaios de pirata. De que aqueles que pedem anistia, eles estão já confessando culpa no cartório, como se realmente fossem culpados e que por isso querem o perdão dos crimes. Isso é mentira, é uma lógica falsa. Nós sabemos que realmente a anistia é o perdão para crimes, mas nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que vem cometendo diversos atropelos, abusos, rasgando a Constituição e condenando pessoas de uma forma equivocada, na verdade de uma forma criminosa, pegando essas pessoas como bois de piranha, pessoas que não cometeram golpe de Estado algum, e estão imputando a elas crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, quando nós sabemos que muitas delas cometeram sim vandalismo, mas outras estavam apenas se manifestando. Diante desse cenário, como nós temos um Supremo Tribunal Federal extremamente arrogante, que jamais aceitaria falar, confessar que erraram e que, na verdade, essas pessoas elas não podem ser punidas por abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, é por isso que nós pedimos anistia. Porque nós realmente estamos lidando com o Supremo Tribunal Federal, um poder que se julga acima dos demais poderes e que querem construir uma narrativa contra o presidente Bolsonaro e seus aliados. E sua arrogância é tamanha a ponto de jamais admitir que possa haver uma revisão dessas penas. E é por isso que nós pedimos a anistia. A arrogância dos ministros é tão evidente que nós vimos, por exemplo, uma matéria que saiu no Metrópolis dizendo que os ministros de Lula apostam que a STF pode salvar Glauber em recado à Lira.
porque já se tornou comum os ministros do Supremo Tribunal Federal desfazerem todas as medidas que essa casa toma, qualquer decisão que essa casa faça. O Supremo Tribunal Federal acredita que um Congresso Nacional não vale de mais nada. E essa arrogância fica mais nítida ainda quando nós vemos, por exemplo, Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que recentemente nós vimos no Congresso da UNE dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Ele foi agora num congresso, fez uma palestra, e ele disse que o Supremo Tribunal Federal chamou para si a missão de enfrentar o extremismo. Eu gostaria de saber onde na Constituição está prevista a competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal para enfrentar extremismo. Gostaria de saber onde está a competência para que eles possam falar fora dos autos, dar entrevistas, palestras, inclusive escolhendo inimigos, adversários políticos, como eles vêm fazendo, como fazem com o dito bolsonarismo que escolheram como seus adversários. É evidente que hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que se julga um poder moderador, e quando eles dizem que existe um extremismo que eles devem combater, esse é um rótulo que eles utilizam para justificar a censura, a perseguição a adversários, os abusos de autoridade e toda a perseguição a adversários políticos. E é por isso que é necessário que nesse momento os poderes, sobretudo o Congresso Nacional, possa se reafirmar, buscar o seu protagonismo e dar um basta a esse avanço de abuso de autoridade que vem sendo cometido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está indo longe demais. E nós não queremos que um poder possa se julgar acima dos demais e dizer que eles estão cometendo os abusos para combater o extremismo. Em nome da democracia, estão destruindo a democracia. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. A pauta, que está tomando conta do Brasil, da própria Câmara dos Deputados nos últimos tempos, é a anistia, sem dúvida nenhuma. Eu tenho visto que lá no Paraná alguns veículos de imprensa, alguns blogs, têm divulgado o nome dos deputados que assinaram o requerimento de urgência da anistia. Alguns veículos de imprensa o fazem como apenas informativo, se limitam a informar, e alguns mais propensos à esquerda divulgam com teor de crítica. Vejam os nomes dos deputados que são a favor de anistiar golpistas, de anistiar criminosos. Ora, veja bem, eu sou um deputado cuja minha trajetória, tanto nas fileiras da Polícia Militar do Paraná, como aqui no Parlamento, é de combate à criminalidade. Eu sempre me expressei que bandido bom é bandido morto, que bandido se exploda, que lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério, e não mudei uma vírgula, 1 centímetro disso que eu penso. Agora, é preciso entender por que eu e outros tantos deputados defendem a anistia dessas pessoas. Porque nós entendemos que essas pessoas não são golpistas, que essa questão, essa falácia de golpe é coisa que germinou dentro da cabeça de Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, e encampada por outros ministros e por alguns veículos de imprensa e pela esquerda. Não houve tentativa de golpe no Brasil. Se você falar para russos que houve uma tentativa de golpe no Brasil com aquela baderna do 8 de janeiro, eles dão risada na nossa cara. Na verdade, aquelas pessoas, em sua grande maioria,
saíram para as ruas para protestar pela eleição de um ex-condenado, de uma pessoa que foi condenada na justiça por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas pessoas não aceitavam, dentro das suas mentes, que um ex-condenado que não foi absolvido, prestem atenção, ele foi descondenado, os seus processos foram anulados por questões meramente técnicas, porque concluiu-se que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o fórum devido para julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Foi julgado, condenado, recorreu e teve a sua pena aumentada em instâncias superiores. Falam de uma parcialidade do juiz federal Sérgio Moro, mas esquecem-se que um colegiado de juízes confirmou e aumentou a sentença de Lula. Lula foi considerado, sim, ladrão e condenado também por lavagem de dinheiro. E as pessoas que saíram às ruas não aceitavam que um ladrão tivesse sido eleito presidente da República. Eu vejo aqui vários deputados defendendo o deputado Glauber Fica. Me lembro que uma vez Glauber chegou aqui na tribuna, naquela tribuna da esquerda, e chamou o Sérgio Moro de ladrão. E foi denunciado no Conselho de Ética, e no Conselho de Ética ele foi absolvido porque tinha imunidade parlamentar, artigo 53. E hoje eu tenho visto deputados chamando Lula de ladrão e indo parar em inquéritos da Polícia Federal. Então não se pode usar dois pesos e duas medidas para julgar pessoas. Glauber chamou Lula, ou melhor dizendo, chamou Sérgio Moro de ladrão. Quem chama na tribuna Lula de ladrão também está amparado pelo artigo 53. Então, pessoal da esquerda, que está fazendo cara de paisagem ali, pessoal da esquerda, não houve golpe nem tentativa de golpe no Brasil. O que houve foi uma revolta popular contra a eleição de um ladrão para presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente. Sargento Faur, força e honra!